E antes de ir embora, ele pediu um copo de água. E alguém trouxe uma jarra de água geladinha. Sabe de uma coisa? Aquele viajante era o rei, mas as crianças não o reconheceram, porque o homem não tinha trajes reais e não estava usando a sua coroa. Por isso, as crianças não o reconheceram. O homem ficou muito agradecido com todo o cuidado e atenção que recebeu das crianças. Ele agradeceu e foi embora. As crianças ficaram satisfeitas, embora não tivessem reconhecido aquele viajante como rei. Elas estavam alegres porque aquele homem deu toda a atenção, todo o carinho para elas. Sabe de uma coisa? Essa história me faz lembrar de um rei, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, porque quando ele veio aqui neste mundo, ele, sendo rei, ele não usou uma coroa de ouro. Pelo contrário, os homens colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos. E nós lemos em Mateus capítulo 27, versículo 29, um versículo que diz assim: tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. Foi exatamente isso que aqueles homens fizeram com o nosso Salvador. E antes de ir embora, ele pediu um copo de água. E antes de ir embora, ele pediu um copo de água. E antes de ir embora, ele pediu um copo de água. E antes de ir embora, ele pediu um copo de água. E alguém trouxe uma jarra de água geladinha. 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 Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Aquele viajante era o rei, mas as crianças não o reconheceram. Aquele viajante era o rei, mas as crianças não o reconheceram. Aquele viajante era o rei, mas as crianças não o reconheceram. Aquele viajante era o rei, mas as crianças não o reconheceram. Porque o homem não tinha trajes reais. 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 E não estava usando a sua coroa. 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 Por isso, as crianças não o reconheceram. 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 O homem ficou muito agradecido com todo o cuidado. O homem ficou muito agradecido com todo o cuidado. O homem ficou muito agradecido com todo o cuidado. O homem ficou muito agradecido com todo o cuidado e atenção que recebeu das crianças. 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 Ele agradeceu e foi embora. Ele agradeceu
e foi embora. Ele agradeceu e foi embora. Ele agradeceu e foi embora. As crianças ficaram satisfeitas. As crianças ficaram satisfeitas. As crianças ficaram satisfeitas. As crianças ficaram satisfeitas. Embora não tivessem reconhecido aquele viajante como rei. 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 Elas estavam alegres porque aquele homem deu toda a atenção, todo o carinho para elas. Elas estavam alegres porque aquele homem deu toda a atenção, todo o carinho para elas. Elas estavam alegres porque aquele homem deu toda a atenção, todo o carinho para elas. Elas estavam alegres porque aquele homem deu toda a atenção, todo o carinho para elas. Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Essa história me faz lembrar de um rei, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Essa história me faz lembrar de um rei, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Essa história me faz lembrar de um rei, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Essa história me faz lembrar de um rei, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Porque quando ele veio aqui neste mundo, 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 ele, sendo rei, ele não usou uma coroa de ouro. Ele, sendo rei, ele não usou uma coroa de ouro. Ele, sendo rei, ele não usou uma coroa de ouro. Ele, sendo rei, ele não usou uma coroa de ouro. Pelo contrário, os homens colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos. Pelo contrário, os homens colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos. Pelo contrário, os homens colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos. Pelo contrário, os homens colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos. E nós lemos em Mateus capítulo 27, versículo 29, um versículo que diz assim. E nós lemos em Mateus capítulo 27, versículo 29, um versículo que diz assim. E nós lemos em Mateus capítulo 27, versículo 29, um versículo que diz assim. E nós lemos em Mateus capítulo 27, versículo 29, um versículo que diz assim. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. 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 Foi exatamente isso que aqueles homens fizeram com o nosso Salvador. Foi exatamente isso que aqueles homens fizeram com o nosso Salvador. Foi exatamente isso que aqueles homens fizeram com o nosso Salvador. Foi exatamente isso que aqueles homens fizeram com o nosso Salvador. E antes de ir embora, ele pediu um copo de água e alguém trouxe uma jarra de água geladinha. Sabe de uma coisa? Aquele viajante era o rei,
Mas as crianças não o reconheceram, porque o homem não tinha trajes reais e não estava usando a sua coroa. Por isso, as crianças não o reconheceram. O homem ficou muito agradecido com todo o cuidado e atenção que recebeu das crianças. Ele agradeceu e foi embora. As crianças ficaram satisfeitas, embora não tivessem reconhecido aquele viajante como rei. Elas estavam alegres porque aquele homem deu toda a atenção, todo o carinho para elas. Sabe de uma coisa? Essa história me faz lembrar de um rei, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, porque quando ele veio aqui neste mundo, ele, sendo rei, ele não usou uma coroa de ouro. Pelo contrário, os homens colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos. E nós lemos em Mateus capítulo 27, versículo 29, um versículo que diz assim: tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. Foi exatamente isso que aqueles homens fizeram com o nosso Salvador.